Meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Estamos no fim da tarde, mas é boa tarde ainda. Eu sou Marlene Hermisiot, sou a pessoa que trabalha, que estuda a Nova Ordem de Jesus aqui em Goiânia, porque a matriz é no sul e também tem no planeta inteiro, na Europa, tem núcleo de Nova Ordem de Jesus. Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a ressurreição de Jesus. A dissertação está aqui na vida de Jesus Cristo, nesse livro daqui, a vida de Jesus Cristo, ditada por ele. Está aqui toda a explicação, mas é um artigo longo, muito minucioso, muito importante, mas não há tempo para que eu possa ler um pedaço, mas de qualquer maneira eu vou falar. É o seguinte, eu já disse anteriormente que Jesus sofreu desde a quinta-feira de noite até a sexta-feira, quando ele faleceu de verdade, né, às 3 horas da tarde, no Gólgota, sofrido moralmente, nu, achincalhado, no sofrimento de todos os setores, moral, físico, espiritual. Ele faleceu nas 3 horas da tarde. Jesus deu o último suspiro e terminou sua existência aqui nesse mundo material. Então, quando ele morreu lá na cruz, preso na cruz, faleceu, os apóstolos e as mulheres estavam embaixo da cruz, tudo muito triste, muito abalado. Mas esse relato que eu estou contando é de Pedro, Simão Pedro. É uma parte desse livro, A Vida de Jesus Cristo, quando ele termina no último capítulo, então vem a palavra de Pedro, que dentre os apóstolos era o mais velho e era o que Jesus Cristo tinha mais comunicação, dava mais ordem de continuidade com o grupo. Então Pedro estava seriamente humilhado, porque ele foi o mais covarde de todos os apóstolos. Ele negou Jesus. Foi mais covarde que os demais. Ele conta. Então, ele sofria por causa disso. Mas, de qualquer maneira, ele também estava muito preocupado com o que poderia acontecer após a descida do corpo de Jesus da cruz. Preocupado com o vandalismo, com como se diz, grosseria que aquelas pessoas, aqueles homens que preferiram que ele morresse na cruz, sofrendo, eles tiveram medo de uma invasão do corpo físico de Jesus. Pedro ficou apavorado, né? Então ele ficou preocupado, pensando, o que eu faço com o corpo do Senhor, para que não haja a possibilidade dele sofrer essa agressividade hoje de noite, daquela noite, né? Ele ficou muito preocupado. Pegou o corpo dele, ele e os apóstolos e as mulheres também. Pegaram o corpo dele e depositaram assim provisoriamente no túmulo de José de Arimateia. Este era próximo do Calvário, não é? E ao mesmo tempo era um túmulo assim de bom gosto. E Pedro ficou mais preocupado ainda, porque pensou, vai ser o alvo de todo o vandalismo dessa noite. Então ele foi para casa. Pedro ajudou a colocar o corpo dele no túmulo de José de Arimateia e foi para casa, preocupadíssimo. Chegou, ficou em casa, porque ele estava hospedado, na hospedaria, né? Voltou, se arrumou outra vez e voltou para onde estava Jesus, sepultado provisoriamente, né? Porque no dia seguinte eles iam fazer aquele ritual de uma pessoa quando morre, que era normal naquele momento, ali na cidade, né? Todo mundo fazia isso, fosse bandido ou não, todos tinham aquele ritual após a morte, que era muito importante isso. Chegando em casa, Pedro fez o que ele devia fazer e depois saiu, preocupado com o corpo de Jesus. Se dirigiu para o Calvário, né? Onde estava o sepulcro de José de Arimateia. Chegando lá, quando ele ia andando pela estrada escura de madrugada,
escura e também, claro, sem asfalto, não existia isso. Ele sentiu que vinha alguém atrás dele. Ele ficou preocupado, diminuiu os passos, encostou com a pessoa. Quem era? José de Arimateia, que era a pessoa que sempre foi o guardião de Jesus. Foi que instruiu Jesus. Jesus agradece a José de Arimateia por tudo que ele sabe, que ele obteve, José de Arimateia. Aí Simão Pedro perguntou assim: você está pensando em realizar o que eu estou pensando? José diz assim: sim, vamos encontrar um local para colocar o corpo do nosso mestre. Ali ele não pode ficar, está muito exposto ao vandalismo. Aí sai. Zé de Arimateia levou um manto, um lençol, uma toalha. Chegaram lá, onde estava o túmulo de José de Arimateia, da cidade. Um túmulo bom, de bom gosto. As mulheres estavam mais adiante, não viram, estavam mais afastadas. Eles entraram no túmulo, afastaram aquela pedra, entraram, pegaram na cabeça de Jesus estava uma toalha ensanguentada. Tiraram aquele pano ensanguentado, tiraram um manto ensanguentado que também estava envolvendo o corpo de Jesus, e envolveram o corpo nessa toalha que José de Arimateia trouxe e saíram carregando Jesus. Mais adiante, escondido, ninguém viu. Mais adiante, José de Arimateia disse assim: vamos colocar nosso mestre onde? Aí Pedro diz assim: eu tenho um amigo que tem um túmulo aqui, que tenho certeza que está vazio, vamos lá. Aí José diz: não podemos fazer isso, porque a família dele aqui pode precisar do túmulo e vai encontrar o corpo. Um corpo lá sepultado já, não podemos. José diz: mas eu tenho um amigo, um ex-amigo, que há uns 7 anos foi para uma batalha, alguma coisa assim, e não voltou para aqui, para a cidade. E a família dele, então, foi toda embora. Não existe parente dele aqui nessa cidade. Na certeza, esse túmulo está vazio. Vamos lá. Foram carregando Jesus, naquele manto que eles levaram. Chegando lá, realmente, não estava vazio o túmulo. Puseram Jesus, envolveram naquele manto que eles tinham levado, o outro ficou lá. É esse manto sagrado que está depositado em Roma agora, respeitado pelo mundo inteiro, os católicos, né? Colocaram lá Jesus, fecharam o manto, concluíram todo o trabalho de encerramento, féretro, tudo terminaram. Aí Pedro disse para José de Arimateia: jamais tocaremos nesse assunto, jamais. Mesmo estando nós dois sozinhos, esse assunto jamais chegará à tona. Aí o outro disse: sim, tá certo, não vamos falar, é um segredo nosso para ninguém. Isso que eu estou dizendo está escrito no livro, não sei o que estou dizendo, está escrito no livro. Quem lê o livro, que eu acho que todos deveriam ter esse livro, comprar e ler, porque é um manancial de verdades, espiritualista e cristã, está dizendo lá. Aí cada um vai para o seu canto. José de Arimateia vai para a casa dele e Simão vai para a hospedaria que ele estava lá. Calam-se, preocupados. Quando Pedro chega na hospedaria, né, dorme um pouquinho só. Quando o sol está raiando, chega os apóstolos vêm correndo, gritando: Pedro, Pedro, o nosso mestre ressuscitou. Aí Pedro ficou Pedro estava preocupado. As mulheres e os apóstolos achavam que ele ia ressuscitar. E o que é que eles iam dizer agora se ele desapareceu? Mas justamente coincidiu. Eles vieram correndo, disseram: mestre, com Pedro: Pedro, nosso mestre ressuscitou. Aí ele fez que, graças a Deus, surgiu um motivo, né? Disse: verdade, verdade, vamos lá. E Pedro saiu depressa, né, com o grupo. Chegou lá, não estava Jesus, é claro, né? Estava no outro canto. Aí os apóstolos
os outros, né, ficaram felizes porque ele havia dito, mas não disse. José de Arimateia nem Pedro disseram que não disse. Jamais disse que ia ressuscitar. Pelo contrário, ele disse que o corpo dele seria deteriorado como o nosso. Está escrito, meu corpo será deteriorado como o de vocês, porque eu sou matéria. Então, ficaram felizes os apóstolos porque Jesus ressuscitou. E as mulheres, a mãe dele, Ana, Magdala, todo mundo ficou tudo feliz porque Jesus tinha ressuscitado. Então, essa situação de que Jesus ressuscitou não existiu, de acordo com o que ele próprio diz no livro. E então Pedro, no último capítulo, quando Jesus termina o seu último capítulo, aí tem palavras de Pedro, olha aqui, a ressurreição de Jesus, o capítulo 28 do livro Vida de Jesus Cristo. Então Pedro conta, é uma palavra, um relato de Pedro Simão. Então Pedro disse aqui que Jesus jamais falou em que ia ressuscitar. Aí citou alguns trechos, aqui está grafado, mas é muita coisa, isso tudo é sobre resposta. Alguns trechos ele explicou que o que Jesus disse não quer dizer que ele ia subir para o céu, o corpo dele, porque o corpo dele era matéria de verdade. Jesus insiste em dizer isso. Pronto, é essa a ressurreição de Jesus. Agora, esse livro daqui, A Vida de Jesus, é Jesus que fala. Ele diz, eu fiz isso. Não diz Jesus fez, não, ele fez. Às vezes, Jesus agora, em 1885, ele fala, Jesus isso, porque ele, em 1885, Jesus como espírito fala sobre aquele Jesus, aquele personagem de há 2000 anos atrás. Entendeu? Às vezes ele se refere, Jesus quando fez isso, mas é ele próprio, só que ele agora está, nesse momento, que ele estava psicografando em avião na França, ele falava lá no momento, mas ele falava daquele personagem quando ele veio com o nome de Jesus. Então se entende. Mas Pedro disse que jamais Jesus deu a entender que ia ressuscitar, jamais, que seria impossível. E as mulheres, a mãe, a tia, ficaram todas felizes. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Pronto. Então, esse livro daí, ele é um manancial de verdades. A gente sente nada com relação à palavra de Jesus daquele livro. Porque a Nova Ordem de Jesus, o livro mais importante que eu acho é esse, A Vida de Jesus, que é o personagem. Porque outros livros são esses daqui, ó. A Vida de Jesus, Forças do Bem, Derradeira Chamada, Vida Nova, Elucidário, Corolário e Nova Ordem de Jesus, que é o último, que foi toda a constituição essa, vamos chamar, organização, que desmistifica muitas coisas criadas pelo clero de há 2000 anos atrás. O que eles não achavam bom ou proveitoso para eles, eles simplesmente eliminavam. Por quê? Porque eles tinham que escolher entre 44 evangelhos, 12 apóstolos, 44 evangelhos. Aí eles escolheram o que eles quiseram, e é isso que nós estamos vendo. Eu frequentei a igreja católica, cantava na igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz tudo, crisma, tudo eu fiz, que minha casa era pertinho da igreja. Mas eu sempre colocava o pé atrás. Como? Se Jesus, se Deus é justo como é, como é que ele vai criar uma pessoa doente, pobre, cheia de problema, e outro que só é viajar, rico? Não pode. Eu sempre achava. Como minha casa todos eram espíritas mesmo, meu pai. Aí eu tendia mais pelo espiritismo, não achava que era verdade. E até hoje, graças a Deus, eu sou totalmente espírita. E para mim, como eu expliquei já anteriormente, a vida espiritual é mais verdadeira que a vida material.
essa vida que eu estou aqui é passageira. Agora, o meu espírito, sim, meu espírito é imortal. Então, eu sou mesmo espírita, de vivência. Então, é o seguinte, esse assunto da ressurreição está aí escrito, umas 7 páginas, por isso que eu não li, porque está muito grande. Expliquei. Agora, explicar a vocês que a Nova Ordem de Jesus, que foi fundada oficialmente no cartório, parece que foi 27 de abril foi o século passado, em 1970. Não foi muito tempo, porque a Nova Ordem de Jesus só foi oficializada em cartório mesmo depois que estava tudo escrito. Então, tem livro aqui que foi de 66, 69, 68. Então, foi depois que ela foi oficializada em cartório. Inclusive, eu, Marlene, tenho todos os documentos da Nova Ordem de Jesus para eu me registrar em cartório aqui em Goiânia, para ser a titular da Nova Ordem, a daqui de Goiânia, desse capítulo, mas eu não quero. A minha comunicação direta é com a espiritualidade e com Jesus. Maria, Madalena, essas coisas. Não quero nada de cartório não, porque não quero. Tenho aqui o documento na minha gaveta, tudo, Marlene, tem eu como titular, tem outras pessoas que vêm, não sei o que, não quis. Está aí. Estão esperando que eu faça, eu não faço. Já faz uns 4 anos que está aí, eu não faço. Então, a Nova Ordem de Jesus surgiu, tudo sob coordenação do apóstolo Tomé. Tomé nasceu, de acordo com o que eu já li diversas vezes, de acordo com esse livro Universo e Vida, Tomé nasceu o apóstolo Tomé, nasceu com a missão de codificar o Espiritismo. Está aqui, não. Já disse isso, todos esquecem, ninguém vê, mas está aqui escrito. Ele nasceu, a página não está marcada, então está aqui. Tomé nasceu com a missão de codificar o Espiritismo. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Quem nasceu em 3 de outubro de 1804 para codificar o Espiritismo foi Kardec. Aqui está dizendo que Tomé foi chamado por Jesus, ele e um grupo de missionários, nessa época, 1800 mais ou menos, e Tomé veio com essa missão. Então, Tomé foi Kardec. Aqui. E aqui, nesse outro livro que eu também, que é básico, vocês têm que comprar, digo toda vez, vocês têm que comprar esse livro. O livro daqui é fantástico, é um livro fino, fácil a leitura, fácil, mas é muito bom. Então, ele aqui diz, que vou repetir, que 1850 e 1885, quando o Ismael, que é a segunda pessoa de Jesus, trabalhou muito para solidificar a Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita Brasileira, FEB. Em 1885, lá no Rio de Janeiro, ele consolidou. Então Jesus deu a primeira orientação, que foi essa, que eu vou repetir, que para mim é a frase mais importante que tem aqui. Vou dizer: Ismael, disse-lhe Jesus: concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. Essa obra impessoal e comum é a Federação Espírita Brasileira. Na pátria dos meus ensinamentos, de Jesus, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa, da verdade e da luz para o triunfo dos evangelhos, porque até então os evangelhos são esses 44 evangelhos que eu falei, que houve uma escolha do clero romano naquela ocasião escolheu. Então é necessário que o evangelho tenha luz, que realmente seja o farol de toda a espiritualidade. É necessário, mas revivido, um cristianismo revivido. Não esse cristianismo como fantasioso,
cheio de milagres, que não existiu milagres. Jesus disse, impossível haver milagres. Tudo que acontece, que se diz que é milagre, é proveniente de mente, fé, conhecimentos, espiritualidade mesmo. Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa à parte, estava com meu nervo ciático na perna doendo faz uns 3 anos, doendo, e ficou demais. Eu não podia mais andar. Agora, recentemente, há 3 meses atrás, um grupo de médicos que trabalha com a Casa Nova Esperança de Palmelo, todas as sextas-feiras vêm fazer o tratamento e eu estou boa já. Nervo ciático, que ninguém diz que não tem cura, não sei o quê. Estou boa já. Quem foi? Foi milagre? Não. Trabalho dos médicos espíritas. Médicos espíritos, que eu conheci alguns. Tem uma foto de um, inclusive, coisa que não se tem é foto de espírito materializado de verdade, assim. Eu tenho foto do espírito, o Dr. Kempler. Ele fazia cirurgia ao vivo. Eu não vi, que eu era pequena ainda, eu tinha 10, 12, até 15. Mas meu pai, que era talvez o maior espírita de Recife, ele trabalhava nisso, materializações. E na minha casa, meus irmãos, nós vivíamos num ambiente espírita. Para mim, ser espírita é uma coisa normal, como eu sei que tem a lua que vive girando em torno do sol, absurdo, mas é verdade. O espiritismo para mim é verdadeiro, mais do que eu, mais do que a minha matéria. É assim que eu serei Marlene, talvez com outro nome, mas eu serei eu após minha morte, muito mais forte, muito mais com conhecimentos agrupados de montes de encarnações que eu tive, muito mais do que eu sou agora, entendeu? Então, sou taxativamente espírita. Então, voltando ao assunto da Nova Ordem de Jesus. A Nova Ordem de Jesus foi criada, assim, imperiosamente criada, vamos criar esse vocabulário, né? Imperiosamente criada, porque a Terra está passando pela transição planetária. Estava prevista a transição, eu estudei astronomia, fiz 130 horas de astronomia, foi no planetário daqui de Goiânia. E estudei em casa muito, que eu sou aficionada por astronomia. E, inclusive, eu vi esses programas Discovery, Science, esses programas que falavam, eu vivia o tempo todo estudando, comprei livros, doei ao planetário. Eu sou aficionada por astronomia, eu acho um espetáculo. Então, todos os planetas que têm vida, não sei se são todos, sei que Saturno tem, inclusive é o mais evoluído que tem no sistema solar. Todos os planetas passam por reformas. É como a escola, aqui é o primário, vamos passar para curso ginásio. Faz uma reforma, muda a biblioteca, muda tudo da escola, adapta, a escola se adapta para aquele novo curso que é mais evoluído que o primeiro. Mesma coisa é a Terra, mesma coisa. A Terra vai ser adaptada a uma civilização mais adiantada. A nós seremos os mesmos, sempre, e muitos outros ainda, além de nós. Nós vamos viver numa Terra mais adaptável à nossa vida. Então, por esse processo de transformação, que todos os planetas passam em determinado, digamos, não sei quantos mil anos, mas a planeta Terra chegou um momento. Isso eu sei há 40, 50 anos que eu estudo isso, que eu tenho muito documento dele. Então chegou um momento, então a Nova Ordem de Jesus, pela necessidade de mostrar, de dar a mão a nós que moramos aqui, que estamos aqui, para que não a gente, que nós somos nós somos de um conhecimento e uma bondade, vamos chamar, nós somos o trigo, né? Tem o joio, para dar uma ajuda ao joio, que é necessário que se ajude. Ele que fez, colocou a Nova Ordem de Jesus, colocou um livro sobre a vida de Jesus para consertar, vamos chamar o cristianismo, consertar. E a Nova Ordem de Jesus, que esse daqui foi o último, está aqui,
Esse daqui, que é a Constituição, muito importante, mensagens, muitas mensagens de Jesus. Isso tudo daqui, ó, são mensagens de Jesus. Aqui é a vida, aqui é a biografia. Aqui não, aqui são mensagens. É fantástico. Esse daqui, corolário, que é maravilhoso, é Maria falando pra gente, falando igualmente a mãe quando aconselha aos filhos. Tudo isso, palavra dela. Fantástico. E os demais, que é 1, 2, 3, 4, é com relação à transição planetária, porque é necessário que todos os habitantes da Terra conheçam, se preparem, se apeguem a Jesus enquanto há tempo. Aí tem esse Elucidário, que foi Paulo de Tarso, que psicografou. Inclusive, eu não conhecia a Nova Ordem, eu conhecia só esse daqui, em 1982. Aí mudei minha vida, mudei minha cabeça, mudei meu pensar, por causa desse livro de Paulo de Tarso. E, inclusive, eu fiquei tão assim, dominada por esse livro, que eu mandei perguntar a ele se o livro era verdade, e ele veio com a resposta. Eu recebi uma mensagem de Paulo de Tarso, explicando que o que está nesse livro está na Bíblia, que eu lesse a Bíblia, e outras coisas mais que ele mandou me dizer. Mandou um mentor do meu grupinho pequenininho, pobre, que eu adoro, um grupo simples. Eu gosto da simplicidade, não gosto da potência, não gosto. Mandou para mim essa mensagem, aí foi a luz de minha vida. Esse daqui, Vida Nova, esse daqui é um livro, Babagi, seu espetáculo. Jesus solicitou, que ano foi feito? Ele foi em 66, foi concluído. Solicitou às entidades, aos espíritos de luz, ele convidou para que eles mandassem mensagem com relação à transição planetária, que é que nós estamos começando, vivendo, uma mensagem para a gente, um aconselhamento, uma explicação. Aí 50 personagens que vocês conhecem, não conhecem não, já ouviu falar, está na história, manda mensagem, cada uma diferente da outra, não é repetindo não. Um aborda um assunto, outro aborda outro. Por exemplo, tem aqui, por exemplo, li agora, Paulo de Tarso, tem 2 mensagens de Paulo de Tarso, tem Maomé, Ramatiz, Maquiavel, Moisés, Madre, Espírito de Teresa de Jesus, Mártir Sebastião, Bartolomeu de Gusmão, e assim vai, viu? 51 mensagens. Cada mensagem, mais ou menos 2 páginas. Então, e depois da mensagem, tem a biografia da pessoa, resumida. A biografia para a gente saber quem são essas pessoas. Nós conhecemos já, mas tem gente que não conhece, né? Aí está escrita a biografia. Aí tem Antônio Vieira, tem um monte de gente, Joaquim Nabuco, Gonçalves Dias, tem Francisco Xavier, São Francisco Xavier, Luiz Gonzaga, tem um monte de gente. Então, é um livro interessantíssimo, verdadeiro, porque eu tenho no meu arquivo, naquele computador, agora tenho laptop, né? Que não mexi porque eu não sou dessas coisas, mas vou mexer. Tem muita coisa sobre o que será a Terra após essa transição. Anteriormente, se dizia que ia até o ano 2000, depois 2036, mas porque nosso tempo não é igual ao tempo lá de cima. Lá em cima não tem tempo, só tem o agora, o hoje. O tempo de lá é assim. A gente não daqui no ano 2000. 2000 para lá, não sei o que é 2000 para lá, não sei. Não, aí não coincidiu o ano 2000, não coincidiu o 36, não sei, dizem que é 2000, dizem que é 2150, é quando será concluído, quando a Terra terá concluído toda a sua transformação para abraçar a próxima civilização, que será de regeneração, e que nós já estamos recebendo pessoas, almas, espíritos que pertencem a nova modalidade de vida da Terra. Não é de provas e expiações, é de regeneração, porque esses irão para outro planeta,
será terrível, mas tudo bem, né? Tem esse derradeira chamada de Tomé. Derradeira chamada de Tomé. Então, esse livro daqui, fantástico, viu? Eu não vou ler. Origem do Progresso Planetário. Eu li já, mas não posso falar porque não há nem tempo, né? Tem a força do bem. A força do bem. As forças do bem. Esse daqui é do apóstolo Tomé. Tomé, quando Jesus Cristo terminou de psicografar a vida de Jesus, a biografia dele, cuja médium, vamos chamar cuja, a senhora que estava psicografando, chamada Senhora X, que mais adiante, eu sei quem é, mas não tenho autoridade, né, para dizer. Esse foi ele que realmente veio psicografar, porque ele tinha condições, porque a pessoa que estava psicografando era uma pessoa de extrema proximidade dele. Então ele teve essa condição. Nunca mais teve essa. A segunda parte desse livro, que foi feito primeiramente em avião, como eu falei, pela senhora X, que ele tinha total afinidade com essa senhora. A segunda parte já foi na Argentina. Foi Ovídio Reboude, de Paulo de Tarso, que foi o que fez esse daqui, Paulo de Tarso, é Lucidário. Então, na Argentina, ele traduziu essa primeira parte do francês, aliás, do italiano, porque ela foi feita em francês. Passou para o italiano e Paulo de Tarso, com o nome de Ovídio Reboude, em Buenos Aires, traduziu do italiano para o espanhol. E a segunda parte, Paulo de Tarso. Ele próprio psicografou as mensagens, não foi mais Jesus que foi, trazidas pelo apóstolo Tomé. Então Tomé é o coordenador da nova ordem de Jesus. De acordo com o livro que eu falei lá, que aquele é a base, minha base, a base da nova ordem, que eu descobri, ninguém descobriu não, eu fiz essa descoberta, é engraçado, eu fiz essa descoberta, que ninguém, a própria federação fez, 16 edições do livro, e o outro fez 33 edições do livro, e ninguém percebeu esse trechinho desse tamanho. E eu percebi, porque minha pergunta era sempre, por que não foi Kardec que constituiu a nova ordem de Jesus? Por que não Kardec? Nunca me deram essa resposta. Não há resposta. A resposta é essa. É porque Kardec estava incorporado com o nome estava vivendo com o nome aliás, Tomé estava incorporado aqui na Terra com o nome de Kardec. Terminou, codificou o Espiritismo depois de 14 anos, quando esse livro daqui, depois de 14 anos que Kardec morreu, em 69, em 85, 16 anos, em 85, então começou a psicografia do próprio Jesus. Esse foi do próprio Jesus. Depois que houve esse livro, que começaram os outros, foi para a Argentina, fez a segunda parte. Chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Que o apóstolo Tiago já estava esperando. Veio missão também, que nasceu em Portugal, foi para Recife e estava esperando justamente. Chegou esse livro e aí são outra história que eu contarei depois. Então,